Ariane, olhando, né, para todo este cenário, olhando para esse cenário como um todo aqui que a gente está discutindo, até mesmo todas essas incertezas, né, que acabaram aí provocando essa grande desvalorização do real, né, inclusive o real atingindo aí recentemente a segunda pior cotação entre as principais moedas, justamente num ano marcando ali os 30 anos do Plano Real, né? A gente não pode esquecer que agora em julho o Plano Real completa 30 anos. Quando a gente olha, principalmente ali, né, num comparativo, né, até tem um levantamento do Poder 360 que mostra que a inflação do real ela foi 7 vezes maior que a inflação do dólar, né, neste mesmo período. A moeda brasileira, nestes 30 anos, né, sofreu ali 710% do peso da inflação, enquanto a taxa ali acumulada nos Estados Unidos foi de 112%. Entender de uma forma em geral como que você avalia de fato, né, todas essas políticas econômicas que a gente tem feito no Brasil, que não estão conseguindo, de fato, preservar o valor da nossa moeda, qual o impacto, inclusive, né, de uma contínua depreciação ali do real sobre a confiança dos investidores, estabilidade macroeconômica, como que você enxerga toda essa deteriorização, inclusive, quando a gente faz essa comparação da nossa moeda à frente ao dólar? Não tenho dúvida que o Plano Real é o melhor plano de estabilização e é exemplo para todo mundo, né, para o mundo inteiro, do que a implantação bem, estratégia e, né, pagar o pedágio no início de um trabalho bem feito, porque logo na implantação do real não foi flores, a gente colhe, né, tudo que dentro dos termos econômicos, a gente tem o famoso termo técnico de a defasagem, ou seja, o tempo que demora para as coisas acontecerem. Eu tomo uma decisão hoje olhando lá para frente, né? Então, demora, é preciso pagar o pedágio, né? Viver, né, o tempo das vacas magras para que a gente possa tirar de uma condição, país de uma condição de crise, uma economia, e colocá-la no sentido de estabilização, né? Não vejo outra solução para o Brasil, né? É impensável uma mudança de moeda. Acho que o caminho, quando a gente fala de moeda em 2024, os estudos são voltados sobre um mundo tecnológico que lá em 1994 não era, né? E como vai ser a moeda, dados os termos de mudança, né? De evolução tecnológica, que os assuntos, inclusive, que o Banco Central trata hoje, né? Como é que a gente dá para ter uma moeda, né, 100% digital? Quais são os primeiros passos? É viável? A gente vai ter novamente, né, uma história, um ciclo para contar no futuro, que antigamente havia moeda de papel, depois cartão, depois só os números, né, que a gente trabalha nos aplicativos, e de repente uma moeda digital. Sobre moeda, né, é a discussão. Por que eu estou falando tudo isso? Independente da moeda que vai ser praticada, de quantos zeros ela tem, né, da forma com que ela acontece, a troca acontece economicamente no país, inflação sempre vai existir. Né? A inflação, ela nada mais é do que o aumento de preços dados os mecanismos básicos econômicos, oferta e demanda, choques, né? Escassez, tudo isso que envolve, que mesmo com qualquer moeda vai continuar acontecendo. Ou seja, o Plano Real ele não foi o fim da inflação, ele foi um plano de estabilização econômica, né, de uma forma geral para a economia, ele foi um marco para a economia, mas que sabíamos que depois de sua implantação haveriam períodos inflacionários no Brasil, mas em menor magnitude do que um descontrole inflacionário. Hoje a gente não vive um descontrole inflacionário, por isso que uma discussão, né, em 30 anos do Plano Real, ela não faz o menor sentido. A gente tem que comemorar, né, esses 30 anos do Plano Real, porque trouxe um marco, uma grande mudança para o nosso país. E agora a discussão do lado de crítica ou opiniões sobre né, perder o poder de consumo da população brasileira é a história de um problema estrutural econômico que envolve, né, não só a desvalorização cambial. Mas por que essa desvalorização cambial acontece? Não é só por moeda, não é só sobre taxa de juros, N condições, né, que o Brasil, quando parece que está indo bem,
a gente tem velhos problemas retornando e a perda da confiança e que ela é nitidamente refletida na nossa moeda. Tá? Então, perder valor desde o início da implantação do plano, principalmente em comparação ao real, é que o Brasil não é uma economia sedimentada. A gente tem ciclos econômicos que acontecem num curto período de tempo e é isso que diferencia a gente de economias desenvolvidas e que coloca a gente muito aquém de chegar a ser uma economia desenvolvida. E que de tempos em tempos a gente retoma planos antigos, passados, que não deram certo e a gente evita a fazer o dever de casa, encarar a realidade de frente, uma sociedade dividida, né? E o problema educacional brasileiro, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender a nossa própria Constituição, e com isso a gente tem dificuldade e se assusta quando a lei vem à tona e mostra para a gente que isso a gente não pode fazer e tem muito a ser mudado, né? E que o Brasil, por mais que tenha esse marco recente, né, de 30 anos, mas a gente ainda tem muitas coisas antes desse período que a gente está vivendo. Ideias antigas ultrapassadas sendo aplicadas economicamente, politicamente, e que impede que a gente solte a mão do passado e seja realmente o país do futuro, e que a gente consiga comemorar mais 40, 50 anos de um plano real, mas dessa vez comemorando também que a gente teve uma evolução de desenvolvimento econômico e não de crescimento econômico, que é o que o atual governo busca, apenas o número, né? Aumentar a produção para gerar emprego e gerar renda, mas não é tão simples assim esse ciclo econômico, né? A gente precisa ter uma economia sedimentada, estabilizada, para que quando a gente comece a chegar lá, a gente não tenha um ciclo econômico de baixa tão momentâneo e rápido que quebre, né? Faça uma interrupção dessa evolução do que seria e tem capacidade de ser a economia brasileira. Agradecer, sempre um prazer falar contigo. Obrigada pelas explicações. Até semana que vem. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até, grande Ariane Benedito.